Olá, 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 pessoas! Hoje, na sexta edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa integrado ao projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas, teremos um bate-papo com Júlia Fortes, profissional do setor administrativo e financeiro da Escola Arco-Íris, localizada no município de Piranhas, Alagoas. Espero que façamos uma boa viagem, aproveitem e conheçam o nome dos integrantes da equipe do projeto nessa apresentação e que a gente se encontre nesses desencontros. Olá, pessoas! Estamos aqui na mais nova programação aqui, né, alojada nesse canal, porém o projeto de extensão do IFAL Piranhas, e tendo aqui a alegria, a satisfação de ter com a gente aqui a Júlia Fortes, né, diretamente para conversar um pouco com a gente sobre essa relação, né, tão formidável, na verdade, está querendo achar a palavra, e, ao mesmo tempo, tão espinhosa, né, que é essa questão da educação e meio ambiente. A Júlia vai falar um pouco mais sobre ela, né, vou deixar a Júlia assumir esse lugar, para ela contar para a gente um pouco quem é a Júlia, onde nasceu, onde mora atualmente, em que trabalha, né. Fale um pouco aí, Júlia, se apresente para a gente. E, antes de mais nada, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pelo convite, primeiramente. Faço parte do administrativo da Escola Arco-Íris, no marketing também, secretariado, e também, atualmente, estou fazendo parte do financeiro lá da DR Construções. Meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos, sou acadêmica em administração, nasci em Piranhas e moro em Piranhas todos esses anos, e esta sou eu. Aninha, pode ir, que eu sei que você tem coisa para perguntar aí, porque a gente já pensou muitas coisas aí para conversar com a Júlia. Pode ir. Como esse conhecimento em administração contribui com o meio ambiente? Então, a parte administrativa, a gente pensa em todo um conjunto, né? Então, a gente precisa planejar para executar organizacionalmente. E aí, a parte administrativa para o meio ambiente, ela visa desde o princípio, antes mesmo de executar. Então, as empresas, hoje em dia, elas crescem cada vez mais, e diante da globalização, vem atingindo um pouco o meio ambiente. E o lado administrativo, a gente tem que planejar, ver como não atingir o meio ambiente, onde colocar, como executar, em que forma a gente pode fazer a responsabilidade sócio, né, dentro da empresa, poder trabalhar o meio ambiente dentro da empresa, né? Júlia, até bom você ter colocado já isso, porque eu fiquei pensando aqui, né? Quando a gente fala muito de agressão ao meio ambiente, a gente tem uma mania de culpabilizar bastante as empresas, principalmente as grandes empresas, né? Quer dizer, todas, né? Mas a grande talvez ela repercuta mais visivelmente. Para você, como é que as empresas têm pensado na questão da sustentabilidade ambiental? Elas têm conseguido colocar isso em prática ou ainda há uma mentalidade ainda bastante tradicional que não está compatível com esse contexto que a gente tanto pede, né? Então, o tradicional, eu acho... quer falar mais alguma coisa? Posso? Tá. O tradicional, acho que a gente já tem aquela quebra pelo o avanço da tecnologia em si, né? Então, não existe mais o tradicional. Porém, existe todos os tipos de empresas. As empresas que executam, as empresas que estão iniciando, que em todos os âmbitos. E é difícil, mas hoje eu acredito que a maioria das empresas sempre pensa no primeiro plano e logo segundo, e assim vai diante ao meio ambiente, porque tudo anda em conjunto. E aí as empresas grandes, elas sofrem muito com esse negócio de a empresa grande está destruindo o meio ambiente, que não sei o quê. Porque para construir uma matéria-prima, hoje a gente atinge o meio ambiente.
de alguma forma, né? E aí, de acordo com como ela vai gerando o produto, ela vai gerando energia, consumo de energia, o local, em vários outros âmbitos, o ar em si, em todos os âmbitos, né? Então, ela sempre leva esse peso. Mas aí é trabalhado dentro de outras formas quanto fora, como não atingir o meio ambiente. Dentro é trabalhado o sócio, que a gente tenta elaborar no caso, uma coleta de lixo separado, adotar seu copo, o uso da folha, que era em excesso. Hoje a gente já tem a parte virtual, então já facilita muito, né? Que é os e-mails e várias outras coisas. Bom que você já está puxando aí mais umas questões que Ana Luísa e eu pensamos em falar com você. Mas antes de Ana perguntar, que eu sei que está se coçando aí, mas é porque a sua resposta me provocou uma questão. Mesmo pensando as grandes empresas, que a gente sabe que, infelizmente, elas têm maior proteção, né, do Estado, sabe, subsídios, isenção fiscal, enfim, essas coisas todas. Você acha que está havendo uma maior fiscalização, principalmente nas grandes empresas, né, no que diz respeito a esse cuidado com o meio ambiente, ou, querendo ou não, por mais que você coloque aí já um novo olhar, né, da sustentabilidade, meio ambiente, a empresa, por ela visar capital, lucro, isso ainda está sendo difícil. Eu estou sendo repetitivo, mas ao mesmo tempo não estou sendo, que eu estou puxando a partir de uma colocação sua e tentando pensar um pouco isso, né? Empresa, lucro, portanto, exploração natural, mineral, todos os recursos, né? Há uma exploração, e aí eu pergunto, essa fiscalização tem sido, de fato, ética, honesta, ou tem sido afrouxada aí, principalmente para as grandes empresas? Então, na minha visão, diante, né, do dia a dia e tudo mais, não por... eu conheço as empresas grandes pela pesquisa, por ver em televisão, por estar dentro da experiência, né, de procurar. Mas eu acredito que não existe essa fiscalização assim de perto, que diz, estou acompanhando, e a gente vê que está indo. Até porque a gente está vendo no nosso dia a dia como o meio ambiente está. Então, fica muito nítido em dizer, não está tendo. Quando, na verdade, a gente sabe, assim, está tudo nas nossas mãos e estamos vendo todos os dias. Agora não, que com a pandemia a gente deu, assim, uma flexibilidade, né? Baixou um pouco as porcentagens de poluição, a energia e outras coisas, e outras situações. Mas as empresas, junto com fiscalização, há muito ainda, não sei a palavra exata que eu posso dizer, mas não existe diretamente a fiscalização, né? Então, acaba que, querendo ou não, de pequena a grande, existe esse assim, deixa eu ver, como eu posso te falar, esse acho que atingir cada vez mais, né, o meio ambiente. Júlia, como houve e por que houve essa melhora em relação ao meio ambiente durante a pandemia? Então, eu acabei de citar algumas, e aí eu acho que retomo que eu acredito, e a gente viu claramente, diante de uma poluição que era muito grande pela circulação de carros, pelas indústrias que eram contínuas, que não tinha fiscalização, e acabava prejudicando o ar, o excesso de energia, pelo fato de ter muita empresa funcionando, e empresa grande, e aí também o desmatamento, no caso, né? Porque aí cada um se aloja onde pensa e acha que é certo. Então, isso aí era de fato praticamente contínuo. Então, com a pandemia, ela fechou muitas coisas, muita gente não teve mais os recursos, financeiramente quebrou, né? Então, parou e teve aquela, assim, a pandemia veio para, digamos que para a gente, para tentar enxergar onde estamos. Sendo que,
Da mesma forma que a gente prejudicava o meio ambiente, a gente acredita que hoje, né, atualmente, a gente ainda continua no mesmo, acho que no mesmo âmbito, assim, na mesma cabeça, no mesmo pensamento. Só que estamos parados por um decreto, por uma situação que está indo, está fluindo por um vírus que veio. Que eu acredito que o ponto negativo de tudo isso é que, se a pandemia acabar, pode vir a gerar tudo de novo. E com um piscado de olhos, porque vão querer todo mundo correr atrás da economia novamente, muito rápido. Então, o fato de correr atrás do prejuízo, assim, digamos, reativar tudo, vai ser assim, como a gente não tem essa fiscalização, como deveria ter, vai ser um descaso, né? Então, a gente vai voltar, eu acho que mais do que já tinha de prejuízo, de atingir, de sentir, entendeu? Então, tem seu ponto positivo, mas se a gente voltar da maneira certa, pode continuar positivamente. Mas se voltar da maneira errada, como todos vêm visando, né? Quando abrem uma coisa e volta com tudo, quer correr atrás da economia novamente, então acredito que venha prejudicar. Acho que de certa forma, não, de certa forma não. Você, de fato, já colocou uma provocação que Ana Luísa e eu ficamos pensando, né? Se de fato sairíamos melhores depois dessa pandemia, porque os relatos que a gente ouvia logo quando foram suspensas as atividades, né, ano passado, é que seria o momento do humano pensar mais sobre si, né, haver uma melhora, uma nova relação com as coisas, com o meio ambiente, com as pessoas. E eu tenho a impressão, aí é uma opinião minha, tá certo? De que o contexto foi alterado, mas a estrutura, o esqueleto, né, continuou o mesmo, sabe? A preocupação com o resultado, a preocupação com a produção, a aceleração, que faz a gente ser irracional, não parar para pensar nas consequências, tal. E aí eu fiquei, vou questionar, né, com Júlia, hoje, se ela vê, né, essa mentalidade diferente pós-pandemia, né, se vamos estar melhores, ou mesma coisa, ou piores, né, esse é um problema sério para ser pensado. Verdade. Não queria pensar assim, na verdade. No começo de tudo, eu ainda acreditava que não, com tudo que estamos vivendo, quando vier novamente à tona, todo mundo vai estar com um novo pensamento. Mas a partir do momento que já passou um ano e muita gente, mesmo muita gente, começou a duvidar do que a gente está passando e começou a gerar dúvidas e mais dúvidas e começou a sentir no bolso, né? E você sabe que hoje em dia as pessoas pensam mais financeiramente do que em outro âmbito. Então, eu não acho que se não trabalhar o pós, que eu acredito que não está sendo trabalhado, né? Porque a gente já vai com mais de um ano e como tudo foi muito fácil, entre aspas, algumas situações ainda assim foi fácil para algumas pessoas. O fácil que eu digo é que, tipo assim, mesmo que algumas empresas grandes ficaram sem produzir, outras produzia e conseguia liberar, entendeu? Então, assim, ficou no meio termo. Quando umas pessoas passaram por difícil e sentiram, e pode ser que aquela pessoa mude, eu acredito que 80% não. Assim, na minha visão, eu acho que muita coisa ainda que deveria ter tido calma foi rápido. A gente teve o insumo elevou de uma maneira que, assim, de um dia você ia no mercado, no outro dia o valor já estava excessivo. Mas tudo estava sendo produzido normalmente. Não estava escasso o produto. Entende? Então, assim, pelo fato da procura, pelo fato de saber a economia, o dia de amanhã, estavam fazendo aquele produto subir continuamente. Então, eu não vi, desde quando começou até hoje, eu não tenho essa visão, assim, de ter sido trabalhado quanto empresa e quanto, assim, trabalhar a empresa, a mente da empresa, né? Trabalhar as empresas, como é que você deve voltar, o que deve ser feito, ter a paciência, porque muitas empresas, claro, passou um tempão fechado, ficou com seu capital de giro ali levando e tá nas últimas. Quando chegar, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Correr atrás.
da qual maneira, se é a certa, se é a errada, se é planejando ou não, vai correr atrás. Então, assim, você é impossível mudar a mente se não for trabalhando em conjunto. E eu acredito que com a pandemia não aconteceu. No começo, a princípio, sim, muita gente sentiu muito, muita gente, assim, teve percas, né? Então, viu que aquilo ali tudo era um aviso, vinha de algum lugar, que precisávamos parar para pensar e refletir, né? Um pouco sobre tudo. E viu quanto mudou, porque eu digo que mudou muito. Em um ano, a gente, assim, quem tá voltando agora tá vendo, e a gente na escola principalmente, né? Que a gente ficou um ano de escola parada, a gente viu muito, a gente tá vendo, assim, todos os dias, como mudou em um ano. Então, é difícil. Se não trabalhamos a mente, a gente age sem. É como fazer hoje criar uma empresa sem um planejamento. Então a gente sabe que pode correr o risco de falir logo ali na frente, né? É realmente isso mesmo. Falando nessa questão das escolas que você tocou, eu gostaria muito de saber como a área administrativa dentro da escola pode contribuir para a consciência ambiental. Então, vamos lá. Eu acho que a área administrativa da escola, no meio ambiente, a gente pode começar pelos colaboradores, né? Que é trabalhando interno que a gente consegue o externo. Então, a gente começando pelos colaboradores, a gente pode ter esse avanço no meio ambiente. Pensando coletivo dentro da empresa, tentando agir, porque o administrativo é a cabeça da empresa. Então, a gente pensar em todo o coletivo até o pontapé da situação. Então, a área administrativa, ela, da escola em si, a gente faz todo o plano, né, para a execução. Então, no meio ambiente, a gente visa sempre procurar fazer o melhor, voltar tipo, pensar o que pode ser feito para substituir aquilo que está ocasionando uma situação desconfortável, seja a coleta de lixo no dia a dia, ao copo descartável, que a gente fez o projeto Adote com Sua Garrafa. Então, há várias outras situações, né? Júlia, você, como uma pessoa que compreende a questão da administração, aí você vem falando algumas palavras-chave, sabe, muito importantes, como planejamento, execução, metas, cronograma, toda uma organização administrativa que tem a preocupação de atingir o propósito, né, de um melhor rendimento, de uma maximização de lucros, minimização de custos, pensando também a questão dos recursos humanos, né? Se a gente pensa uma empresa hoje, a gente não pode deixar de lado as relações humanas, né? Aí, pensando em relação humana, porque aí você falou assim, olha, é importante haver uma mudança interna para externa, mas você não acha que as questões externas, elas terminam sendo levadas para nós profissionais dentro das instituições de ensino, e que mesmo que você, como administradora, consiga planejar, organizar, vai se deparar com as motivações diferentes de cada indivíduo e até que ponto essas motivações ajudam ou comprometem com o objetivo de um setor administrativo em trabalhar o meio ambiente nas escolas? Então, é difícil porque é o hábito, né? Então, a gente educar é bem difícil quando já vem aquela rotina, aqueles hábitos que já vem de tempos. Quando você chega ainda pequeno, a gente consegue educar. Digo pequeno assim, quando vem com poucos hábitos. E aí, aos poucos, com a estrutura organizacional, com reuniões, trabalhando os hábitos diante da empresa, junto, em conjunto, quando se trabalha em conjunto, automaticamente ali dentro a gente consegue ter essa mudança, que não é 100%, porque o hábito vem de fora. É quase impossível tirar teu hábito, quase. E a gente sabe disso. Mas aí quando trabalha organizacionalmente, aí já começa, não, a gente para pensar,
tá se passando ali na empresa e eu preciso mudar meu hábito para adequar de fato, porque isso me beneficia. Beneficia e, além de beneficiar, é a realidade. Eu estou vendo, estou provando que aquilo ali vai mudar alguma coisa na minha vida. E alguma coisa boa. Porque, assim, a gente fala da saúde, porque tudo anda em conjunto, né? O meio ambiente e saúde é chave. Então, essa parte de tirar hábitos é difícil, mas quando falar organizacionalmente, já tem outra meta. Até porque são educadores, eles estão ali para educar o ser, né? Então, fazer crescimento de conhecimento e tantas outras coisas. Júlia, você vê a mobilização da escola quanto à diminuição dos custos para os projetos de meio ambiente, os custos financeiros. Eu não entendi a primeira palavra que tu falou. Você vê as escolas minimizarem seus custos quando se trata das finanças dos projetos sustentáveis, dos projetos de meio ambiente? Assim, na minha visão, não. Os projetos são mais voltados, né? E até acho que são poucos, não são tantos. Que eu acredito que tratar o meio ambiente em uma organização, né? É, de fato, bem assim, não é difícil. Mas como vai passando o tempo, é algo meio que, assim, digamos que não sentimos tanto. Eu vejo que muita gente leva sem sentir o impacto que está causando. Entendeu? E todos os dias a gente causa impactos no meio ambiente. Mas aí na organização, às vezes passa despercebido e pensa que apenas 1 ou 2 projetos é suficiente para o meio ambiente, sendo que é algo que precisa ser rotineiro. E para você, se as escolas conseguissem trabalhar mais projetos voltados a essa preocupação da sustentabilidade, meio ambiente, você como uma pessoa que tem uma compreensão e uma experiência com a questão de finanças, você acha que minimizaria os custos das escolas caso se trabalhasse mais com projetos voltados à sustentabilidade? Sim, mudaria. Mudaria em vários sentidos, né? Se a gente começasse a trabalhar mudando os hábitos, financeiramente os custos seriam outros. Isso é nítido. Você acha que as escolas elas estão mais preparadas para não só lançar projetos, iniciativas voltadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, mas também colocar em prática isso no dia a dia? Sim e não, eu digo assim, nos dois meios, né? Depende de qual meio. Por exemplo, na educação, a gente já trabalha diariamente sobre o meio ambiente, por várias disciplinas que contém. Na área organizacional, existem algumas dificuldades em questão, assim, divisão de setores, né? Então, precisa ter um setor direcionado a sempre elaborar projetos voltados ao meio ambiente. Então, tendo aquilo ali, a empresa-chave vai, sem dúvidas, voltar ao meio ambiente sempre visando, né? Para você, as novas formas de sustentabilidade, como energia solar, elas, dentre outras, elas saem caro para as escolas ou essas formas são possíveis para as escolas investir em sistemas de reciclagem, lixeira, energia solar, entre outras coisas? Sim, é possível. Porém, durante a pandemia, a gente fica meio em uma situação não desconfortável, mas sem saber, de fato, onde pode ser investido. Porque a gente passou um ano com a escola fechada. Então, durante a pandemia, está sendo assim, a ser pensado.
mas não é fora do comum a energia solar, pelo porte da empresa. E aí também colocando na ponta do lápis, sim, é vantagem. A coleta do lixo é vantagem em ambos, quanto para o município, quanto para a educação das crianças e quanto para a escola, a separação de lixo. Então, são coisas que não é fora do comum e não é custos altíssimos, entende? Eu vou contar uma experiência rapidinho, porque quando pensamos assim nessa questão, né, dessas energias solar, tal e outras coisas, eu estava certa vez numa reunião com pessoas, vamos dizer assim, políticos, e um camarada chegou e disse assim: olhe, mas hoje é possível se trabalhar com formas sustentáveis, né? Aí ele falou assim, por exemplo, você botar uma energia solar na sua casa, não custa muito caro, não. Ele deu um dado assim, tipo assim, tipo 80 mil, sabe? Aí eu parei e fiz, cara, que mundo esse bicho vive, sabe? Em comentar que não sai caro um valor desse. Ou seja, eu vou ali na esquina, compro um picolé e o troco de moeda eu compro um negócio desse. Na cabeça do cara tá, né, tá desse tipo. E aí eu fico pensando assim, né? Há uma realidade, uma prática e uma teoria, muitas vezes aí incompatíveis, né? Porque a gente propõe novos meios, novas estratégias, novas utilizações energéticas voltadas para essa sustentabilidade e tal. Porém, eu enxergo ainda o mercado muito caro ainda para a gente poder fazer uso disso. Tá entendendo? Enquanto disponibilidade de produto a ser vendido e a gente comprar, né, para colocar isso. Porém, como as escolas poderiam criar meios, né, em que possibilitassem os alunos perceberem que eles poderiam sim criar essas estratégias de uma maneira mais barata e que não ficasse tão oneroso, né, para eles na vida deles. Então, é porque a realidade é diferente, né? A gente pensa na teoria e pensa que toda teoria é a prática, e na prática é diferente. E principalmente no Brasil, a gente vê os valores das coisas muito excessivos, entende? Então, assim, não é barato, não é um custo baixo você colocar uma energia solar. Porém, há alguns anos, quando passar, tipo, você colocou com tantos anos, o resultado que vem é melhor do que o esperado. Então, assim, é um custo que vai ser imediato, mas o resultado é positivo. É muito interessante isso que você falou, porque você vindo da parte da área da administração sabe que consome muito papel, consome muita caneta, muitas coisas, e como a gente pode utilizar de outras formas mais sustentáveis para que a gente crie essa consciência ambiental e faça o bem ao planeta. Então, a reciclagem, né? E aí tem outros tipos de papéis. Hoje a gente está com um lado tecnológico que tem esse avanço, e com esse avanço a gente economiza muito papel, muito. A gente só imprime o necessário, né? Se utiliza o necessário. Porém, ainda existe também os livros que tá aí, outras formas que a gente é meio que inevitável, mesmo querendo fazer a parte sustentável, mas é necessidade, digamos assim. Eu acredito, olha que está falando de um contexto de pandemia, né, onde a gente tem que manter o isolamento, evitar ao máximo possível contatos físicos, mas eu vejo ainda as instituições, eu não falo só de ensino, não, ainda muito limitadas a terem que trabalhar com esse modelo, para mim já, que deveria ser anacrônico, fora de moda, né, de você ter que estar levando papelada, tá entendendo, para a instituição, para ter que
entrar com um processo ou fazer alguma coisa do tipo, né? E aí eu fico pensando, caramba, o quanto a gente poderia evitar, né, de papelada, árvore sendo derrubada de rodo, sabe? Meu mundo de coisa, né? E as empresas, né, e as instituições na sua burocracia, mesmo tendo um volume de literatura muito grande sobre administração, sociologia organizacional, psicologia organizacional, enfim, teorias e teorias em cima das coisas e ainda mantém a estratégia de obrigar a gente a ter que levar as coisas fisicamente, né? E aí eu fico assim, sabe, cara, como é que a gente poderia, você como uma pessoa que vive a administração, não só enquanto estudiosa da coisa, mas na prática, né? Quais estratégias a gente poderia pensar em converter isso definitivamente, sabe? Em que a burocracia não precise mais dessa emissão volumosa de papelada, sabe? De coisas do tipo. Eu não estou nem discutindo aqui o não poder estar se aproximando fisicamente na pandemia. Estou falando da questão de meio ambiente mesmo em si, sabe? De uso de papéis e tal. Como é que você poderia dar uma estratégia para a gente, assim, de como converter isso, se é que pode? Então, como eu falei, a tecnologia está aí. O problema dela é que cada instituição, de instituição para instituição, da mesma forma que a gente tem hoje algo em mãos, a gente consegue arquivar aquilo ali dura por muitos anos, bem guardado, né? E aí a tecnologia, a gente precisa de uma nuvem, precisa de um sistema, precisa de algo mais específico, que não é fora do comum. É super comum hoje em dia. Porém, muita gente ainda não tem a segurança de que eu posso implantar aquilo e eu posso pegar os documentos e aquilo ali vai ficar salvo naquele local. Então, pela insegurança, acaba atingindo, porque precisa levar, precisa provar, precisa estar ali. Entendeu? Aí acaba levando essa quantidade de papel, porque não tem como implantar fora ele. Assim, não, é meio que impossível. Se eu não levar os papéis, eu mando como? Se eu preciso de uma xerox, digo assim, eu preciso ficar com a via, você precisa ficar com outra. E aí, às vezes, é um documento, muitas vezes de documento. Ah, precisa levar toda a documentação. Quando você passa em uma faculdade, quando vai ingressar em algo, fazer uma matrícula. É muito documento. Então, assim, poderia ser escaneado e feito tudo em um sistema e aquilo ali ficar salvo. Mas pela insegurança da perca de memória, né? Então, acaba que fica essa situação em saber se faz ou não, se deve ou não incluir no tecnológico e tentar salvar o meio ambiente. Então, aí preferem fazer o mais fácil, que digamos que é fácil, mas não é fácil, né? Que a gente sabe quantas árvores são derrubadas, quantas coisas vêm sendo feitas até o papel chegar na nossa casa, né? Então, é muito complicado. E aí, a outra parte é a insegurança. A outra parte é o quê? Que eu não vi a última palavra. A insegurança de poder implantar. A única, assim, minha solução é de implantar um sistema. Implantou, tem a nuvem ali, arquiva todos os documentos. Minha solução para redução de papel. E aí o papel seria algo, sim, já nas últimas seria para algo bem específico e que fosse minimizado, porque aí ia minimizar. Que eu acredito que para zerar é quase impossível dizer não. A gente vai conseguir tirar todos os papéis do país, do mundo e sim, não dá, porque a gente ainda tem os livros impressos, tem outras quantidade de coisas, né? Então, assim, mas uma grande quantidade, que seria esse excesso de papel, seria a fato, no caso, de digitalização. O fato em si de digitalização. Porém, pela insegurança assim, de mexer em sistema, de ir acompanhando a tecnologia, que hoje a gente precisa acompanhar, porque senão acompanhar a gente fica para trás. Então, a insegurança acaba ficando nessa. Júlia, que coisa muito interessante que você falou, porque eu estava justamente discutindo com a minha mãe isso, porque ela tem uma teoria conspiratória contra o Pix, que ela disse que querem acabar com o dinheiro do mundo, e o dinheiro para ela traz segurança, porque ela é daquele tempo que
guarda dinheiro debaixo do colchão. Aí eu disse, mãe, pelo amor de Deus, ninguém vai. O seu dinheiro tá bem guardado, mulher, tá na conta, tá bem guardado. Aí eu disse, não, Luísa, querem acabar com todo o papel do mundo. A gente não vai ter dinheiro, não vai ter controle sobre nada. A tecnologia veio para causar isso. Aí até uma amiga nossa, que Dona Alba, estava falando sobre essa questão, discutindo com ela também, que não, a tecnologia veio para ajudar a gente. A gente pode arquivar, a gente pode guardar, a gente pode fazer o que quiser. A tecnologia não veio para tirar, como é que eu digo, a nossa segurança, como diz ela. Então, mas aí cada um é no mundo, né? No seu mundo, quando nasceu e quando cresceu, que aí são os seus hábitos de criação, toda aquela coisa toda, que não é fácil de mudar. Não. A gente acompanha porque estamos no mesmo ritmo, academicamente, profissionalmente, e ainda assim, querendo ou não, estamos na fase de desenvolver. E aí a gente consegue acompanhar a tecnologia. Mas a parte da população que, assim, dos idosos, não dizendo que ela é idosa, não. Os idosos, mas aquelas pessoas mais antigas, fica na insegurança por não saber o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo, entende? Então, assim, por isso que ela pergunta, ela questiona, porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, antes do Pix, a gente teve o aplicativo, do aplicativo a gente faz inúmeras coisas. Para ir no banco é só o quê? Se for realmente sacar dinheiro. Porque o resto, tudo a gente consegue fazer de onde a gente está. Okay? Então, veio avançando, beneficiando muito, que eu acho que isso é um benefício enorme, o avanço da tecnologia. Porém, pela falta de acompanhamento das outras pessoas, então acaba que elas, tipo, o que é que eu estou fazendo? Onde eu estou? Por que disso? Porque eu não posso... Tem gente que vai no banco ainda tirar um extrato. E tirar o papel do extrato. Sempre que a gente tem no aplicativo, abre lá, ó, o extrato está aqui, a gente consegue tudo fácil. Mas tem gente que vai no banco tirar um extrato. Então, assim, o avanço, querendo ou não, também está colaborando com o meio ambiente, porque a gente não precisa mais. A gente está com tudo na mão e pode fazer em mãos. Mas... Agora, para você ver, né, Júlia, tirando contextos como esse, de gerações, de pessoas que não nasceram com um celular na mão, com as novas tecnologias, e aí sentem ainda a necessidade de ir à agência, tirar um extrato, de gente, inclusive, que nem caixa eletrônico ainda vai, viu? Vai na boca do caixa. Tá entendendo? Se falar do caixa eletrônico já está muito à frente, né? Assim, adaptado ao tempo. Mas, tirando isso, quando eu penso assim, nós que estamos aqui trabalhando na educação, né, e a gente sabe que esses outros meios, eles podem favorecer a gente, não só a nível de facilidade de tempo, de acesso, mas também de meio ambiente, de resultados, né, de consequências ambientais. Quando você falou de insegurança, eu fiquei pensando, cara, olha como o negócio, a gente ainda está tão despreparado para lidar com novas tecnologias, mesmo nós que estamos aí diretamente trabalhando com educação, com novas tecnologias, tudo, que não é lógico, porque um banco de dados você pode perder, mas você pode perder a papelada no incêndio, você pode perder a papelada no vento que leva e você joga no lixo, tá entendendo? Então, sabe? Então, tudo isso é trabalhado. A gente viu, assim, eu acho que muito claro tudo isso com a pandemia. Muitas escolas não estavam preparadas tecnologicamente para acompanhar. Muitas. E a gente ainda está vendo, né, no caso, que ainda tudo continua. Mas muitas escolas. Então, assim, a tecnologia está aí. Mas mesmo nós, que estamos diante disso tudo, não conseguimos acompanhar. Júlia, mudando um pouco, eu gostaria de saber qual a principal dificuldade que vocês encontram em debater sobre o tema consciência ambiental e implantar ele nas mentes dos alunos, crianças, pré-adolescentes, e por que tem tanta dificuldade em relação a isso? Eu acho que o recurso em si, ele é amplo, mas aí você precisa estar direcionado a ele. Então, o meio ambiente, ele vem mudando todos os dias tem uma situação diferente sobre ele.
Então, para você passar para uma criança, você tem que procurar dinamicamente algo que você consiga incluir no dia a dia deles e mostrar que precisa ser feito, por que precisa ser feito, como é feito, porque diante dos olhos deles eles precisam ser executados para ver e provar e comprovar como isso acontece uma melhoria. Então, aí não adianta eu chegar e falar como eles já sabem todos os dias. Lavem as mãos e desliguem a torneira, tá? Então, agora mesmo, a gente implantou uma pia fora, que é por ordem, né, Deus Mestre. Implantou a pia fora para lavarem as mãos ao entrar, quando precisa lanchar, sempre a cada 1 hora. E essa pia, a água que eles lavam já cai em outra garrafa que é a água das plantas da escola. E aí eles conseguem ver que está se reutilizando a água. Então, aquilo ali para eles é o máximo. Quando eles vêm tirando a garrafa para aguar as plantas, eles ficam. Então, eles estão executando, sabem o motivo. Então, a partir do momento que entra a parte da dinâmica, é mais fácil. Aí, quando a teoria é mais difícil. E o fato de acompanhar diariamente para ser passado, eu acho que é o ponto negativo de conseguir, né, passar sempre sobre isso, porque também não tem algo direcionado dentro da escola, assim, sim, tem as matérias que trabalham, mas não tem uma matéria específica que diariamente vai ser trabalhada sobre o assunto. Então, assim, eu tenho que me esforçar para estudar e procurar desenvolver um trabalho voltado para o meio ambiente, mesmo diante de outras coisas que a disciplina carrega, né? Então, eu acho que é o que deixa a desejar. Não 100%, mas aí o que a gente não consegue. E os hábitos que vêm de casa. Então, se a gente não trabalha família e escola, a gente não consegue. Então, a nossa lei lá na escola, a nossa lenda é família e escola. Trabalhamos sempre família e escola. Então, tudo que acontece é família e escola, a gente consegue conciliar. Então, a gente consegue desenvolver esses projetos. A partir dessa fala, eu acho que já posso fazer a ponte que me provoca muito curiosidade. Hábitos de casa vão à praça, né? Já diz o dito popular. No seu ponto de vista, como é que tem andado essa consciência ambiental da família, dos estudantes? Né? Você tem visto uma mudança dessa preocupação ou não? Como é que você vê isso? Então, com a pandemia ficou um pouco difícil a gente acompanhar, né, essa situação, que os projetos que eram mais desenvolvidos coletivamente a gente não está podendo desenvolver mais e nem saber de fato como é que eles estão sendo executados dentro de casa, como é que está sendo feito, como é que está sendo desenvolvido, entende? Então, está sendo um pouco difícil de saber como está acontecendo essa parte de família e escola. A gente está trabalhando interno. E aí, assim, eles passam, mas não em conjunto. Tipo, consegue acompanhar e ver o que a família está fazendo para trazer o hábito deles, né? Alguns hábitos são notáveis, outros não. Mas como são esses hábitos? Há uma maior consciência da importância, como você acabou de falar agora, do que vocês bolaram na escola, por exemplo, né, de reutilização e tal, ou ainda há uma coisa meio depredatória, sabe, da coisa? Pelos hábitos deles em si, eles Isso. assim, já têm uma consciência. Pelo fato da reutilização da água, eles sabem a quantidade de utilizar, não usem em excesso. O copo descartável, que é aquilo ali, se deixar excessivamente. E aí a gente fez o projeto Adote Sua Garrafa, desde um ano, acho que alguns anos atrás. Então, esse fato de adotar sua garrafa, a gente economizou muito e conseguiu conscientizar eles. Digo economizar não financeiramente, mas economizar questão de ver a poluição com tantos copos que eram jogados fora, porque é um a cada vez que você bebe um copo de água, né? E aí, o fato dele, eles mesmos, quando eles esquecem, eles ficam, tia, eu esqueci minha garrafa, eu vou ter que usar um copo descartável. Tipo, eles já pensam nesse lado, porque eles já trabalharam, já sabem a importância e o que é causado por isso. Então, o fato de assim, ser passado, mostrado, comprovado, eles estarem ali e fazer do hábito deles, né, que a gente
criar hábitos, então a gente fazer aquele hábito. Então, e é realmente isso. Você acha que esses projetos que inserem o aluno, como eles são vistos pelo aluno? Ele logo de cara se sente incluído e vai participar? Ou ainda tem aquela resistência quanto a isso? Tipo, esse projeto da água que vocês aguam, né? As plantas, esse projeto do Adote um Copo e reciclagem, entre outras coisas. Não há uma resistência assim, sabe? Eu acredito pelo fato de estarem ali para serem educados, eles compreendem e conseguem acompanhar. Então, não tem, assim, se houver uma resistência, é muito baixa. Eles conseguem e desenvolvem muito bem os trabalhos. A gente recebeu até um projeto do IFAO, alguns anos atrás, de plantio. A gente fez com eles mesmos. Eles elaboraram os projetos, colocaram na parede a garrafa, fizeram conseguiram fazer alface, plantaram tudo direitinho lá. Que veio do IFAO o projeto, eles acompanharam e aquilo ali foi o máximo para eles. Levarem para casa, foi o máximo, e dizer que fui eu que plantei, eu que reguei, eles que regavam, tudo, tudo, tudo. Então, foi o máximo. E eles amam fazer assim, estar de dentro e ver a execução daquilo. Então, quando os projetos são executados, são mais fáceis de ser compreensíveis, né? Quando eles são executados, os alunos se veem como protagonistas, né, dessa execução, ele se torna bem mais cativante, né, como você acabou de dizer. E aí me vem uma questão a partir dessa sua fala, né, eu fico pensando aqui, eu fiquei muito feliz com o dado que você trouxe, né, de alunos se preocupando porque esqueceram a garrafa em casa e vão ter que usar um copo descartável, né, porque isso faz com que a gente sinta que, quem sabe, no futuro, essa relação ação humana-meio ambiente seja menos comprometedora, né, no sentido nefasto que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos, né. Mas aí, Júlia, você falou a preocupação, né, da Arco-Íris, da Escola Arco-Íris, com essa questão do diálogo com a família. Aí eu queria saber de você assim melhor, né, como tem sido feito esse diálogo. Eu não vou nem discutir aqui a pandemia, porque você falou que na pandemia houve uma dificuldade, realmente fica difícil, né, nesse processo, mas como é que vinha acontecendo esse diálogo, mesmo antes da pandemia, com a família, né, de que forma? Para essa questão da conscientização ambiental, essa relação da escola com a família. Então, a relação escola-família, eles são executados, então o fato deles executarem, eles levam para casa. E aí sempre precisa do apoio do pai, da mãe, da tia, da família em si. Então, às vezes, alguns projetos precisavam ir para casa para ser retomado. Entende? Então, o projeto de separação de lixo dentro de casa, e tudo isso. Então, que eles não fariam só, precisam da ajuda da família. Então, acaba o hábito familiar. Diante da pandemia, ficou um pouco mais difícil assim o contato físico para isso acontecer. Então, não é tão cobrado como antes. Não que foi deixado de lado, mas com as dificuldades de reunir, de mostrar, de ser passado, acaba que fica um pouco assim, vasto. Não tanto, um pouco. E aí acaba com essa dificuldade. Mas pelo fato de quando aplica o projeto, esse projeto é levado para casa, a gente consegue ter essa ponte, né? De família e escola. E consegue ser visto o projeto executado junto com a família. Rapidinho, Ana, rapidinho. Ô, Júlia, mas veja bem, uma coisa, quando fala diálogo escola-família, é tipo assim, a gente já tem o contato cotidiano com o aluno, esse aluno tem sua família, né? E aí a gente passa, né, esses projetos, esses conhecimentos, na teoria, na prática, em tudo, para o aluno, e o aluno vai à sua casa e tenta mostrar também algumas questões que talvez a família não esteja atenta, né? E a escola termina sinalizando esse alerta. Mas
vocês têm conseguido também dialogar com os pais dos alunos para que eles também tenham essa consciência? Ou seja, não é só passar para o aluno e o aluno chegar até a sua casa e transmitir isso, mas o diálogo direto, escola, pais ou responsáveis. Tem Sim, por conseguido vídeo, fazer né, isso? no caso. Como a gente está nessa situação, em forma de Não, vídeo, agora na pandemia não. Agora na pandemia, como você falou, é complicado. Mas tô falando assim, antes desse processo de pandemia mesmo, tinha conseguido já fazer essa relação ou não? um tempo sim, assim, mas não em, assim, digamos que tanto. Mas sim, foi feito, mas não na porcentagem que seria ideal, que ainda também tem os hábitos deles. Então, é um processo lento, digamos assim. Mas consegui um pouco e foi, aconteceu pandemia, enfim. Mas aí sempre era passado, mas aí na forma de executar, aí em casa já era um outro lado. E executar na escola já é em outro contexto, né? Então, o fato de ser passado, sim, era, mas não na proporção que deveria, pelo fato de como age, né? Como é o hábito familiar de cada um diante do meio ambiente. Júlia, de que forma a gestão pública municipal pode contribuir com essa conscientização ambiental da população? Acredito que com coleta de lixo, né, separação, se fosse implantada pelo município, com projetos elaborados voltados ao meio ambiente, em questão, como já teve esse ano, né, que tiveram a plantação de algumas flores, algumas árvores ali perto da prefeitura. Então, implantar a importância de uma árvore, da plantação da árvore, da cultivação, da separação de coleta, tudo isso, assim, acho que precisa de um reforço, precisa ser mostrado e ser passado a importância, né, que o meio ambiente quanto para o município, quanto para o mundo em si. Essas possibilidades que você acabou de elencar para a gente, você acha que elas estão conseguindo ser efetivadas com a gestão municipal ou não? Tirando a questão da árvore que você falou, a questão das árvores, tal, foi Das árvores uma foi. iniciativa. Mas você falando no geral, assim. No Tá geral, eu acredito, se caminhar agora em execução, eu acho que está em processo, né? Como tem pouco tempo, deve estar em processo para execução. E aí que precisa andar em conjunto, por quê? Não depende da gestão municipal, depende do município, de todos que contêm o município. Porque mesmo que a gestão municipal passe, o hábito da quem está no município, então precisa tudo andar em conjunto. A gestão pode passar, mas se o cidadão crítico não fizer a sua parte, é um caminho que se cruzam, não se cruzam, né? No caso, eles não conseguem caminhar junto. Então, precisa do cidadão crítico que faça a sua parte diante da gestão que está passando, o que deseja, né? Como pode ser feito, como pode ser elaborado o projeto, elaborar os projetos e andar em conjunto. Então, além da gestão, que a gestão municipal faz, precisa que o município também faça. Rapidinho. É porque esses debates me instigam muito. E, assim, desde o início da sua fala, né, aqui, que, por sinal, infelizmente, nosso tempo já está, né, no seu processo final de encerramento, mas é bom chamar atenção para isso. Desde o início da sua fala, quando você veio falar da administração, lá no início mesmo, você usou uma palavra muito recorrente, conjunto, né? Trabalhar em conjunto, sabe? E Vinícius, o que eu tenho notado, principalmente nesse contexto de pandemia, viu? Me fez eu perceber isso com mais força do que antes. Sim. É que apesar de nós termos facilidade em entrarmos em contato um com o outro, como estamos fazendo aqui, por exemplo, sabe, nos conhecendo, batendo papo, construindo, mas eu tenho a impressão de que, apesar da conexão fácil, mais fácil,
humanamente nós estamos mais desconectados do que nunca, certo? E aí, quando eu penso isso numa rotina empresarial, administrativa na escola, ou qualquer instituição, eu vejo a coisa muito departamentalizada. Cada qual trata do seu peixe, tá entendendo? E você não tem ideia do sistema. Aí eu corto a cauda, eu tiro a escama, eu tiro a cabeça, mas espera aí, tirar cauda, escama e cabeça é um trabalho em conjunto, porque é o mesmo peixe. Só que não, eu tiro a cauda, você tira a escama, você tira a cabeça. Tá entendendo? Aí eu fico pensando, quando você dá essa possibilidade, que eu acho que realmente ela é formidável, de gestão política com escolas, com sociedade, cidadão, isso tem sido viável? Tem sido possível? E se não, caso não, como é que você vê aí, como uma pessoa que entende o funcionamento do sistema, das estruturas, por entender a administração melhor do que nós aqui? Então, a estrutura organizacional precisa ser feita, porque um cidadão não consegue administrar todos os setores ao mesmo tempo. Então, a gente individualiza os seus setores, cada qual com o seu setor responsável. Mas não que, Vinícius, eu vou perguntar, Vinícius, você é responsável por tal setor? Sou. Mas se eu posso lhe fazer uma pergunta de tal setor, você pode responder? Claro, se eu faço parte da empresa, eu preciso estar ciente do que minha empresa fornece. Então, acontece o individualismo e, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Como eu sempre falo, em conjunto. Então, precisa andar todo mundo junto. E vem andando, no caso, gestão, educação e município, estamos todos em conjunto, diariamente, porque senão não funciona, não vai. É a mesma coisa de eu abrir um comércio e não ir uma pessoa. Entende? Não sei se ficou bem claro. Ficou totalmente claro como foi a sua fala até agora. A minha questão é que esse é o caminho do possível, porém nós não estamos tornando possível. Então, como torná-lo possível? Que fique essa luzinha queimando na cabeça, né? Para a gente ver essas questões. Ana, quer dizer alguma coisa? Queria agradecer a presença de Júlia aqui. Foi um grande prazer estar com ela hoje, contribuindo com o nosso projeto. Agradecer também ao professor que estava morrendo de saudade de participar das nossas lives. E não está enferrujado, não. Está super aquecido. E muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? Quanto escola, quanto pessoa. A vocês por todo o trabalho em si, o projeto. Vocês estão de parabéns. Que continue, porque vocês estão fazendo essa ponte. Cada pessoa que vocês estão pegando de colégio, vocês estão conseguindo trazer uma ponte educacional muito importante. E aí, trazendo também, mostrando o conhecimento que vocês carregam. Então, agrega muito. Então, estão de parabéns pelo projeto, pelo convite, eu agradeço. E estou à disposição sempre que precisar. Obrigado, Vina, Ana Luísa, tudo. Nós que agradecemos, a Ana já fez o agradecimento dela e eu faço as minhas palavras, as quais as dela. Como eu imaginava, foi uma entrevista de qualidade, de nível formidável. Meus parabéns por essa fala e obrigado mais uma vez por permitir a gente trazer essa informação, né, sobre educação, meio ambiente, administração. A gente discutiu tanta coisa aqui bacana, viu, Júlia? E sinta-se à vontade, saiba que nós estamos abertos a qualquer coisa que você também precisar, tá certo? Que fique ciente disso, tá joia? Então, pessoas, vamos nos despedir aqui. Beijo, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.